A sociedade vive hoje um problema que se torna cada vez mais grave: o bullying. O bullying é uma situação caracterizada pela agressão verbal ou física, que geralmente é feita de maneira repetida por uma pessoa ou grupo de colegas que se acham melhores ou mais fortes que as outras pessoas. Geralmente acontece no ambiente escolar ou no local de trabalho. A psicopedagoga Aline explica as formas mais comuns do bullying e como podemos identificar. Hoje existem muitas formas, mas principalmente o bullying no tipo de agressão verbal, agressão física, a psicológica, e hoje com os avanços tecnológicos está muito comum o cyberbullying, que é o bullying pela internet, o bullying pela rede. São os tipos mais comuns encontrados atualmente. Para identificar o bullying em si, a escola pode se valer de um questionário que hoje já tem traduzido para o português, está aplicando, verificando e identificando vítimas, agressores e espectadores, e até mesmo analisando se aquela escola tem um percentual muito grande de bullying ou não. A Aline ainda fala que as pessoas mais vitimadas são as que estão fora do padrão normal do contexto escolar, e isso no pensamento dos alunos. Geralmente, segundo ela, são as mais magrinhas, gordinhas, e comenta o que isso pode causar para o psicológico da pessoa. Pode trazer inúmeros transtornos, como a autoestima inadequada. Essa criança ou adulto que sofre deste problema de bullying, ele vai ter uma autoestima inadequada, ele vai apresentar possivelmente o transtorno de ansiedade generalizada, TOC, que seria o transtorno obsessivo-compulsivo, a compulsão por determinadas manias, como fuga da realidade, e até mesmo sintomas psicossomáticos. O que são isso? São sintomas que o físico apresenta porque a mente está sofrendo. Então ele pode apresentar tonturas, desmaios, palpitação, dores de cabeça, diarreia e esses sintomas físicos muito frequentes. A psicopedagoga fala que os pais são importantes no apoio à criança e devem se mostrarem dispostos a ouvir e tomar cuidado para não colocarem os filhos como culpados pela agressão sofrida. Ela explica também a diferença entre agressores, espectadores e vítimas. Os agressores, as pessoas que praticam bullying, os valentões do bullying, eles costumam ser, desde pequenos, se demonstrar muito arrogantes, muito frios, muito maldosos, aquela criança que gosta de puxar o rabo do gatinho e não sente remorso com isso. Eles querem se impor, eles querem liderar, eles querem conquistar o espaço dele. E existe, hoje, não tem muita diferença entre os meninos e as meninas, em questão de quantidade, mas na forma com que eles praticam o bullying. As meninas que praticam, normalmente elas partem mais para a área psicológica. Elas agridem psicologicamente, elas fazem mexerico, elas fazem intriguinhas, elas separam mesmo os grupos. E os meninos, eles já são mais pela força física mesmo, eles agridem mais fisicamente, com pancadas. E os meninos têm uma outra característica de influenciar o grupo. Normalmente, o agressor, o praticante do bullying, ele não chega a agredir fisicamente a vítima, ele incita o grupo que o segue, que o acompanha, que acha que ele é o máximo, para que faça, e ele mesmo fica lá olhando a vítima ser agredida. E os espectadores. Os espectadores nós podemos classificar em 3. Tem os ativos, os passivos e tem os neutros. Os espectadores ativos são aqueles que nunca praticariam. Os passivos, eles vêm, até se sensibilizam, mas têm certo medo, certo receio de contar. Então, assim, eles têm medo de que eles sejam a próxima vítima. Espectadores passivos, mas que são um pouco mais ansiosos, eles costumam chegar em casa e contar alguma historinha de violência, alguma coisa, mas eles fingem que viram em algum filme, que aconteceu com alguém, mas não na escola dele. Eles não se colocam como sendo os espectadores diretos. Neutros são aqueles que já estão tão anestesiados, digamos assim, pela violência que vê, pela violência que às vezes vivenciam até mesmo em casa ou na comunidade onde vivem, que para eles não faz mais diferença um ato a mais ou um ato a menos de violência. Vítimas típicas, que são as que apresentam as características fora do padrão, como eu já havia comentado. Existem as vítimas provocadoras, que são aquelas vítimas que quando acontece alguma coisa, eles vão em cima, eles querem revidar, só que eles não têm força suficiente para isso e acabam apanhando, acabam sendo agredidas. E existem as vítimas agressoras, que tornam um ciclo.
Elas são vítimas por serem mais fracas que um determinado grupo, mas de tanto ódio, de tanta raiva que elas ficam daquilo, elas acabam fazendo novas vítimas com as pessoas que são um pouco mais frágeis que elas, hierarquicamente falando. Então, assim, se torna um ciclo. Ela é vítima e ela também agride. Então, assim, é preciso estar muito atento, principalmente aos sinais que essas crianças, essas pessoas demonstram em casa. E aí entra novamente a função dos pais. Porque essas crianças em casa, elas vão demonstrar um sinal assim, essas crianças que são vítimas, elas vão sentir muitas dores de cabeça, muita dor de barriga, muito desespero, principalmente quando chega perto da hora de ir para a escola. É necessário procurar ajuda de profissionais, né? Os profissionais vão trabalhar em conjunto, uma equipe de profissionais vão trabalhar em conjunto para estar sanando estes problemas. E quanto mais rápido, melhor. Porque a pessoa que se supera, ela tem condições de levar uma vida, de ter um desenvolvimento, de chegar na fase adulta e ser muito mais bem-sucedida. As pessoas que nunca superam, elas são frustradas na fase adulta, elas são deprimidas. E há um outro risco muito grande, que mesmo em crianças se apresenta o risco de homicídio ou de suicídio. Né? Quando chega no extremo, como que elas não aguentam mais tanto sofrimento, então elas praticam o suicídio como forma de pôr fim a tanta humilhação a que estão expostas.